Passamos a codificar as ações da página de listagem de categorias. Aqui vai apresentar as categorias previamente cadastradas no banco. Então, para isso, antes da gente fazer a alteração aqui no template, que vai mostrar a tabela com o ID e descrição das categorias, nessa região onde está assinalado aqui, que será inserido o código da listagem posteriormente, nós voltamos lá no nosso index.js e vamos gerar a lista de categorias que vai ser apresentada aqui na nossa página. Tá? Então, para isso, vamos fazer uma alteração aqui no nosso tratamento da requisição de categorias e vamos inserir o código aqui que vai recuperar todas as categorias cadastradas a partir lá da tabela no banco de dados. Então, vamos usar aqui o nosso modelo de dados de categorias para usar funções que vão fazer essa operação para a gente, certo? Então, voltamos aqui e vamos inserir o código. Categorias, ponto. Bom, assim como existe a função create, que permite que a gente salve uma nova categoria no banco de dados, a partir do seu modelo de dados, então nós temos também uma função chamada find all, que nos retorna todos os registros, todas as categorias que estão cadastradas no banco, certo? Também uma função aqui de banco de dados, que vai ser enviada então para o PostgreSQL, lá para o nosso servidor de banco de dados relacional, e aí ela tem que aguardar o processamento das informações pelo post. E assim que o post devolver, então é executada a função then, na mesma lógica que nós vimos para a criação de uma nova categoria, ok? Bom, aqui dentro da função then, nós passamos então uma função que recebe como parâmetro os dados gerados por esta busca, pelo findAll. Então, o findAll vai executar uma instrução, na verdade esse findAll aqui ele vai ser convertido para um select, uma instrução select lá do SQL, um select asterisco from categorias, que vai nos retornar uma lista de categorias, de registros, de categorias previamente cadastradas no banco. Esta lista é que vai ser passada aqui para a função then. E aí nós vamos referenciar essa lista na forma desta variável aqui chamada categorias. Tá? Então essa variável chamada categorias é o produto resultante do nosso select. Então todos os registros encontrados nesta busca vão estar aqui nesta variável categorias. Okay? E nós passamos então essa variável, essa variável é passada para esta função, para que a gente possa então repassar esses dados para a nossa função render, para que a gente possa renderizar lá na página de listagem das categorias. Então vou tirar esse render daqui e passar para dentro aqui do nosso then, para a funçãozinha do nosso then. Então, o nosso then vai fazer o quê? Vai renderizar para o usuário a página de lista de categorias que está dentro da pasta categorias. E para isso, para que essa página possa listar, na forma de uma tabela, todos os registros de categorias previamente cadastrados, nós passamos então esse objeto como parâmetro lá para a nossa página, nosso template categorias.js, certo? Então lá nós vamos ter uma variável chamada categorias, e para essa variável chamada categorias nós vamos associar esta variável categorias que nós estamos recebendo aqui na função, que é o produto resultante então desse findAll, do select. Ok? Bom, se a gente quiser que aquela lista de categorias ela seja apresentada de forma ordenada, por exemplo, seria algo semelhante ao que a gente tem lá no SQL, que é o select asterisco from categorias, order by um determinado campo, por exemplo, ID ou descrição. Esse parâmetro de ordenação, esse campo de ordenação, nós passamos como parâmetro aqui para o findAll, na forma então de um objeto, com chave valores. Então, aqui eu passo o parâmetro order e identifico qual vai ser o campo de ordenação das categorias, certo?
eu posso passar aqui um conjunto de campos de ordenação, então por isso que a gente passa aqui na forma de um array. Né? No caso aqui eu vou usar como ordenação somente a descrição, tá? Mas eu poderia usar como descrição, depois também por ID, né? Se tivesse outros campos e assim por diante. Por isso que aqui é um array que a gente passa como parâmetro para essa chave order. Neste caso eu vou passar só a descrição, tá? Eu quero ordenado somente por descrição, ok? Só vou organizar aqui da mesma forma que a gente fez lá no create, para ficar mais claro aqui este código, tá? Mais legível, para a gente visualizar melhor. Então eu vou deixar desta forma aqui. Tá? Aqui, fecho o den, e isso aqui está dentro da nossa função den, né? Desta forma. Aqui. Ok. Beleza. Então, esta seria a funçãozinha para tratamento da requisição barra categorias. Então a gente monta a lista de categorias, então para isso que a gente está usando o findAll, para montar a lista de categorias, e depois que essa lista de categorias for montada, vai ser executada a função den, onde nós passamos essa lista de categorias na forma de uma variável, né, que nós chamamos de categorias, para ser renderizado aqui, né, para ser renderizado como parâmetro na página categorias, ok? E agora a gente, só vou salvar aqui. Agora a gente vai lá então no nosso template, categorias.js, e vamos montar aqui a listagem para o usuário, certo? Então vou apagar aqui esse comentário e vamos substituir esse comentário pelo nosso código. Bom, aqui eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que colocar uma instrução de repetição aqui, um laço de repetição. Ou seja, eu vou criar aqui, a partir daquela variável categorias, que nós passamos lá como parâmetro aqui para o nosso categorias.js, vamos lembrar lá, né? Vou voltar lá no index, que nós estamos passando então a variável categorias, né? Lá para o nosso categorias.js. Então, aqui quando nós recebemos essa variável categorias, isso aqui na verdade é uma lista, né? É um array de objetos, um array lá de registros de categorias que nós temos lá na tabela de categorias do banco de dados. Então, para cada categoria constante nessa lista, então nós temos aqui a instrução forEach, né? O método forEach ele vai percorrer cada um desses elementos e para cada um desses elementos, né, nós vamos referenciar aqui numa função que nós vamos chamar de categoria cada um desses elementos. Ok? Vou fechar aqui, vou abrir as chaves aqui. E aí nós vamos executar o seguinte, nós vamos gerar linhas dessa tabela para cada elemento, para cada categoria presente nesta lista de categorias. Então aqui vai vir um objeto, né, contendo lá o ID da categoria e a descrição da categoria. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte, bom, isso aqui é uma instrução do EJS, né, eu abri ali, então vou fechar aqui. E aqui eu fecho o meu forEach, né? Então, a mesma forma. Eu vou abrir aqui usando a tag do EJS e vou fechar aqui usando a tag do EJS. E aqui eu vou então colocar o HTML. Ok? Então, para cada categoria, né? Objeto categoria, encontrado nessa lista de categorias, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar na forma de uma tabela, né? Uma linha de uma tabela, aqui no meu HTML, e para cada linha de uma tabela eu tenho uma coluna, um TD, certo? Para cada linha da tabela eu tenho uma coluna. Eu vou ter a coluna para o ID da categoria e a coluna para a descrição da categoria, certo? Então eu vou ter duas colunas aqui, vamos copiar aqui, duas colunas. Ok? Bom, na primeira coluna o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o ID da categoria, deste objeto categoria que eu estou passando aqui para essa função forEach. Então eu vou abrir aqui a tag do EJS, né, para a gente mostrar uma variável que a gente já viu nessa tag, é percentual igual. E aí eu vou mostrar então o conteúdo da variável categoria.id.
Então, vou mostrar o ID da categoria aqui. Percentual e fecho aqui. Abaixo, ao lado, né, eu vou mostrar uma outra coluna com o conteúdo da variável categoria.descrição. Então, mostro o ID e a descrição da categoria um ao lado do outro. Certo? Bom, já podemos testar essa aplicação, né, para a gente ver o efeito de construção dessa tabela. Então, vamos só salvar aqui, Ctrl S. Tá? Vamos executar aqui embaixo a nossa aplicação. Opa. Node Index. Vamos abrir aqui o navegador. Vou colocar o rosto 3000. E quando eu clicar aqui em categorias, vai apresentar para a gente aqui a lista de categorias que já existe lá do banco. Lembro que na aula anterior, né, nós fizemos lá a rotina de criação de uma nova categoria, que vai salvar essa categoria do banco. E aqui agora ele está apresentando essas categorias que foram salvas no banco. Se eu fui aqui em nova categoria e cadastrar mais uma, por exemplo, os amigos, e clicar em salvar, nova categoria incluída, quando eu voltar lá na listagem, vai aparecer para a gente aqui agora os amigos. Okay? Veja que está ordenado pela descrição e não pelo ID, né? Nós passamos como parâmetro de ordenação a descrição. Certo? Está faltando ainda agora aqui os botões de ação, né? Ou seja, ao lado aqui eu vou ter que mostrar um botãozinho, né, que é o botão que permite que a gente edite uma determinada categoria, certo? E também o botão aqui para a gente excluir, que são aqueles dois ícones, né? O ícone para edição e a lata de lixo aqui para a exclusão, tá? Que nós vamos ver agora na sequência.